Vamos aqui com o programa Avesso a Avesso. E hoje estamos aqui eu, Cristina Lima e a Luciana Portinho, batendo um papo com ela. Você estava falando do Rio de Janeiro, criança envolvida com a política, a família. Isso, quer dizer, lá em casa o ambiente foi esse, era um ambiente... Aí me lembro do Flecha Ribeiro, quer dizer, vamos lembrar, você vai me puxar aí, não vale a pena não. Vamos lá no fundo do baú. Me lembro disso tudo, papai vivia, papai foi candidato a deputado estadual, a família sempre foi envolvida em política, né? Aí o que acontece? Com o golpe de 64, fatídico golpe, né? Tio Sérgio, que não tinha sido eleito, mas era deputado da Frente Parlamentar Nacionalista, ele era o presidente da Frente Parlamentar Nacionalista. E lá de que medida ele ofereceu ao meu pai, ele deveria ter, como até hoje se tem, possibilidade de indicações, né? E papai foi parar a família inteira na Suíça, papai na embaixada, como adido comercial da embaixada, né? Na Suíça. E aí passei lá e aí foi um choque para mim. Quanto tempo você foi? E aí foi um choque. Foi o primeiro corte na minha vida violento e foi o primeiro choque até hoje. Você ficou quanto tempo lá? Ficamos lá 3 anos e pouco, não chegou a 4, mas foi o suficiente para dar entendeu? Por que choque? Porque primeiro eu era criança, você muda a língua. Que idade? Você é filha única, Luciana? Não, eu tenho uma irmã viva e um irmão que faleceu, no primeiro casamento de papai. Ele faleceu, ele era mais velho do que a gente. Mas vamos lá, vamos para os Alpes. Por que foi um choque? Bem assim, não. Por que é um choque? Porque você sai de um país tropical, uma criança de 6 anos, num país em que a sua irmã vai para um colégio, você fica com seus pais, havia uma diferença entre eu e minha irmã de 3 anos, então ela entrou na escola primeiro que eu fiquei numa cidade, ela foi para outra. Uma língua diferente, né? A Berna é uma cidade que falava-se francês, mas a língua oficial é um alemão, né? Dominante é o alemão. Tudo muda, né? A vida, a maneira, o apartamento, mas hoje, são culturas diferentes. Hoje você se remetendo àquela, valeu a experiência? Claro. Não, ela determinou minha vida. Né? Aí volta para o Brasil. Volta para o Brasil com uma escola francesa, que também é estranho. Então já começa, quer dizer, corta a raiz daqui e volta. Aí quando mas você volta, seus amigos são todos estrangeiros. No Rio, isso? No Rio, no Liceu Francês, né? Era Lycée Français. Que tinha um colégio franco-brasileiro, que era no mesmo espaço, 2 direções. Era interessante, conviviam, né? O mesmo galo, que era horrível, era um terror pra gente, meninas, usar aquele galo horrível no uniforme, horroroso. Até hoje se fala no Facebook, tem comunidade do Liceu até hoje, eu tô Não, a ferramenta da internet é boa para quem... Ótimo. Não é? Nesse aspecto é muito boa. Ótimo, né? Tem gente na Índia, tem gente no Boston, tem gente aqui em Cabo Frio, tem uma moça que estudou comigo lá aí. A gente se redescobre. Militante do movimento. Se redescobre. Muito. Ainda estou para visitá-la, tem de tudo. A Laís é militante? Militante do movimento ecológico, Laís São Quim. Mas aí vamos lá, aí você foi lá... Eu nunca mais revi no Facebook. Estudou na escola francesa aí tal, fiquei estudando. Veio... Isso também foi uma coisa boa, foi ótimo, uma atitude racional de papai. Emocionalmente, para mim, não foi legal. Por quê? Porque você não estabeleceu laços. Seus amigos eram pessoas que sempre eram de outros países, muito interessante. Está todo mundo por aí. Eu tenho no Facebook gente da Suécia, da Holanda, tem de tudo. Mas não vivem aqui. É bom que você é uma cidadã do mundo. Mais ou menos, tá bom. Você é universal. Tá bom. Acho que sim, um pouco sim. Acho que eu carrego isso um pouco. Claro. Né? Tem um lado positivo, tem um lado... Isso. Vamos ver o lado bom das coisas. Bom, isso. E aí voltamos para o Rio, né? Voltamos para lá, e aí saí da escola francesa, entrei na escola, no colégio, fui reprovada em francês. Morou na Suíça, tinha o francês? Fui reprovada em tinha francês. Tinha o alemão também, claro? Porque lá se estudava, aqui se estudava latim, né? Tá. Latim era pesado, a escola francesa era puxadíssima, você estudava filosofia. Era puxadíssimo, literatura pesada, tudo. E eu já começando a entrar importante, mas na era puberdade, eu era levada, eu fui levada. Isso é para falar, né? Solta o choro. Fui levada, e então, todo adolescente tem um momento que o estudo relaxa, aquelas coisas. Levei bomba em francês. Aí fiz a prova, não perdi de ano, porque fiz a prova para o sistema brasileiro de francês. Tirei 10, claro. Para cá, né? Claro, para lá é que eu fui reprovada. Aí a vida seguiu, fui uma adolescente do Rio de Janeiro, e sempre envolvida desde cedo com política, cultura. Né? Muitas vezes fiz militância política na área cultural, por exemplo. O que era isso? O que era isso? É porque na época... Você morou muito tempo no Rio? Morei, eu vim para cá... Quantos anos?
Morei minha vida inteira no Rio, tirando esse período que eu vim para a Suíça e do período que eu vim para cá, que eu já nem sei se é igual que eu morei lá. Eu pergunto a você, e aí eu vou pedir, porque eu vou falar aqui sucintamente, porque você sabe que televisão é tempo e é pouco tempo. Olha só. A diferença do Rio, de lá da sua época e para hoje agora, o que você acha? Totalmente diferente, totalmente diferente. Saudade? Se Campos, não. Dos tempos idos? Não, eu gosto demais de Campos. Demais. Não, eu digo o Rio, da sua época. O Rio era o Rio da Zona Sul, é claro que era bom a militância política. Aí eu acho que não era do Rio, era de um Brasil que nós jovens tínhamos de ter sonhos, de ter ideais. Então, esses sonhos, né, vamos dizer, quando se falava em militância, era voluntário. Hoje em dia o que se fala de voluntário, todos nós éramos voluntários na política. Né? A gente fazia política por crença. Crença não é crença religiosa. Por querer dias novos, dias melhores, porque havia uma repressão, porque a gente via gente morta, né? Porque havia tortura, havia censura, havia isso tudo. Né? Então, né? Por isso é que a gente fazia política. Né? E na época eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, que foi uma escola, para mim, uma escola. Foi outro. Qual era o seu codinome? Meu codinome, Carmen. Carmen. Hoje podemos revelar, né? Com ele eu fui a Cuba. Você foi a Cuba? Fui a Cuba. Cuba. Pelo Partido Comunista na época? Pelo racha do partido. O partido já tinha rachado. Era o PCdoB? Não, a banda do Prestes, a ala do Prestes. O Prestes. Porque quando rompeu o Comitê Central com o Prestes, eu fiquei com o grupo do Prestes. Prestes tem boas lembranças. Eu uma vez vi uma palestra dele. Veio a Campos, eu não estava aqui, Medicina, mas eu sei que ele veio. Li muita coisa sobre o Prestes, era um idealista. Não é? Um grande brasileiro, nacionalista. Mas aí fala, você estava... Nacionalista. Aí você estava lá e aí veio para Campos. Aí vim para Campos em 82, né? Já estava no Partido Comunista? Já ainda era ligado, já era o racha do partido. Mas ainda militava no ainda militava, só que aí já tinha... Mas deixa eu perguntar, o comunista se apaixona? Olha, é um preconceito. Que? No partidão lá dentro, não. Olha, infelizmente diziam que o Você não conheceu o Ivan dentro, você conheceu o Ivan na militância política. Conheci o Ivan fazendo campanha para Eloneida Studer. Ele também no Partido Comunista? Pela Eloneida. Eloneida Studer. Nós fazendo Mas campanha... ele era do mesmo grupo seu? Não, eu fazia... Você era Prestigias e ele estava no outro grupo? Não era isso não. Ele era, na época, o partido era clandestino, quer dizer, não havia liberdade, né? Então você tinha células do partido, eu era ligada a uma delas, né? Estou falando isso tudo aqui porque... tem que se falar, agora, isso tem que abrir e aqui nós somos precursores dessa grande discussão. Nós somos precursores dessa grande discussão nacional, que são os arquivos secretos do governo, que estão querendo esconder a realidade do que aconteceu nesse país. E que é uma discussão. Então, vamos pelo menos dar um exemplo. Aliás, depois você entra até eu nem entendo isso, porque isso acontece hoje. Afinal de contas, o governo é do PT. Né? Grande parte de quem está aí. Estão querendo jogar a sujeira para baixo do pano. Não querem que o brasileiro. Que nós saibamos que fazer o que Fernando Henrique recomendou que fizesse. Até a própria ONU né, faz a recomendação da abertura. Eu não entendo porque que o governo, que é de esquerda, porque deve ter muita coisa que os governos fizeram, e com certeza. Que vergonha a nação. Eu vou entrar nisso aí, eu até tenho um blog, mas é triste. Aí é melhor a gente falar. Eu assino uma revista chamada História e que conta uma série de coisas que eles não estão querendo revelar e que, segundo os analistas e tal, eu te presto essa revista. Gostaria, te agradeço. Do que está acontecendo, que eles estão tentando esconder. Guerra do Paraguai, a carnificina que houve, Caxias não é nada daquilo e tal, enfim. E outras coisas mais, vamos lá. E aí você com o Ivan militando numa facção, conheci o Ivan, que foi numa célula, você no outra. Eu nasci completamente diferente. A gente fazia militância no movimento estudantil e eu não. Eu fazia Isso em que época, mais ou menos? Isso aí foi em 1978. Como é que foi? Amor à primeira vista? Amor, que nada, briga pra caramba. O amor na primeira lida conjunta sobre Marx e Lenin. Nem estudava junto com ele, não. Ao contrário, eu moro em embate com ele. Por quê? Porque na época eu já fazia o partido. Como é que o partido atuava? Você fazia parte do partido, né? Só que ele era clandestino. E você ia para o movimento, que na época a sociedade era toda em movimento. Os movimentos sociais, sindicatos. Né? Então você ia para os bairros sabendo, com uma orientação, com uma visão do partido, com uma visão de sociedade. Eu tinha passado pelo Music Club Ernesto Nazaré, que foi meu primeiro movimento, quer dizer, um movimento musical, né? Uma área cultural. Depois foi para o Centro da Mulher Brasileira. Então era um movimento feminista, era a defesa dos direitos da mulher. Né?
Ivan era machista, não tem jeito. Racionalmente não era. Você era daquelas que rasgou sutiã, não, que nada, sou pitou contra um isso. cigarro. Nunca fomos a favor disso, não. A gente queria direitos iguais, do ponto de vista de direitos, salários iguais, direitos civis iguais. O Centro da Mulher Brasileira nunca foi sexista. Isso é o movimento, é porque existem suas divisões, né? A gente defendia a sociedade, reconhecer as diferenças, mas não a desigualdade. Perfeito. Né? Aliás, isso era a bandeira da ONU. Uma sociedade igualitária, onde se respeitasse o gênero. Acabou. Desiguais, sim, mulheres. claro, ninguém quer igualdade, todo mundo é desigual mesmo. Né? Agora, igualdade de direitos, era isso que se defendia. Mas isso aí já era, né? Então eu conheci Ivan em embates, né? Embates políticos, de afinidade à campanha eleitoral. E depois trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa, já Eloneide eleita. Eloneide Studer. Eloneide Studer, uma tremenda, né? Foi eleita pelo MDB, depois ela foi para o PMDB e seguiu depois pelo PT. Eu já não estava. Uma grande deputada. Foi, uma mulher inteligente, né? Que também era feminista, nesse sentido nosso, claro. Não era nada contra o homem, nada absolutamente nisso. Né? E aí vim parar, aí namorei e a vontade dele era muito grande de voltar e eu vim, eu sou... Ivan era de Campos. Ivan era campista. É campista, né? Era de Campos, era campista. Aí você veio parar apaixonado de Quatro Costados. Nessa foi terra para o Rio doce. estudar. Foi. E aí para mim foi outro choque. Mais um choque. Quando eu cheguei aqui... Já deitou no divã para contar esses choques todos? Muitas vezes. Foi o segundo choque, porque Campos não é essa Campos de hoje. A saudade que as pessoas têm da Campos de antigamente, eu não tenho. Eu acho Campos hoje, apesar da política e apesar do... Vou falar do desgoverno, claro, eu acho, né? Fica à minha vontade. opinião, eu sou oposição ao governo atual. A tônica atual. do programa não é essa, mas isso aqui mas tem democrática. Existe um contexto, falar, né? As pessoas leem meu blog, veem que eu me posiciono, então eu sou de oposição. Sem problema. Eu acho que, acho que se faz uma fortuna de verba que se tem aqui e o que falta aqui é isso mesmo, competência, gosto, amor à cidade, criatividade. Tudo mais, né? Compromisso e comprometimento com a cidade. Como Aristides Sofiati disse recentemente quando esteve aqui, seria falta honestidade, competência e criatividade. Acho que acertou. Mas, Luciana, nós vamos para o intervalo aqui, já esgotamos esse bloco. Eu queria saber de você, aí, a partir da sua vinda para Campos, e aí você contar um pouco da sua história na cidade, dos seus encantos, dos cantos que te encantam nessa cidade, que eu sei que você aborda muito esse tema, você tem um olhar muito sensível com relação à realidade da gente, e daqui a pouco você vai falar isso para a gente. Fica aí que daqui a pouco a gente ouve mais Luciana, tá?